A graça e a paz a todos os irmãos. Nós estamos para mais uma aula do nosso CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E esta aula é uma aula destinada à turma de quarta-feira no CETAD. Essa aula tem por objeto para a turma de quarta-feira no Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E nós vamos hoje continuar, nós estamos estudando no nosso Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, no curso avançado, a Teologia Sistemática, que inclui a Teologia Sistemática 4, que inclui a doutrina 3, 4, desculpe, que inclui as doutrinas do Espírito Santo e da Igreja. Deus abençoe aos irmãos, ao Gilmário, a todos que já estão aí, ao César. Então hoje nós temos duas turmas juntas, é a mesma disciplina para a turma de quarta e a turma de sábado. E nós estamos estudando sobre as ordenanças da igreja. Então você que está aí, que é da turma de quarta ou de sábado, manda um zap para os colegas e diz: olha pessoal, a aula online já começou. E nós estamos estudando sobre as ordenanças da igreja. E nós vamos começar o nosso texto lendo o texto de Romanos, capítulo 6, versículo de número 3. Romanos 6, versículo de número 3. Romanos 6 e o versículo de número 3 para a nossa meditação hoje à noite. Carrostel, gente boa, só gente boa aí. E os alunos do CETAD, turma de quarta, o Robson tá aí, a Thalita, meu grande amor, minha sobrinha mais querida do mundo, que eu tenho como filha. Queria que ela tivesse nascido como minha filha, porque a amo profundamente. Então, nós vamos estudar sobre o batismo. Esta é uma aula destinada às turmas de quarta. Nós temos aí a irmã Kelly, Deus abençoe, da nossa turma de sábado. Então, os irmãos do CETAD, por favor, avisem os demais que a nossa aula já está começando e nós estamos estudando sobre o batismo. Estamos estudando no tema as ordenanças da igreja. Então nós vamos fazer uma recapitulação. O Ian também está aí, da turma também de sábado. E nós vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós já estudamos nesta ordenanças. Estas palavras também, antes vamos ler o texto.
Romanos 6, do 3 e 4, diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos a tua bênção para esta noite. Pedimos que derrame sobre nós a tua graça, a tua unção. Pedimos que seja conosco, ó Pai, por amor e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. A Ele, Senhor, seja a glória, a honra, a majestade, o domínio e o poder. Pai, em nome de Cristo nós te pedimos e em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então nós já vimos o seguinte, que o batismo é uma ordem de Jesus Cristo. Então nós vimos que a palavra, quando você estuda a teologia sistemática, você estuda, nós temos aí o Doni, Deus abençoe. Você estuda dentro da doutrina da igreja. Nós já estudamos a igreja universal e a igreja visível, local. Nós estamos estudando as ordenanças, que para outras igrejas essas ordenanças são chamadas de sacramentos, ritos santos. Ou os batistas, os pentecostais preferem a palavra ordenança ao invés de sacramento, para não confundir com o ensino da Igreja Católica Apostólica Romana. Dizendo desde já que quando nós nos referirmos à Igreja Católica Romana, à Igreja Presbiteriana, o faremos com a irmã Alexandra, Deus abençoe, com o maior temor, com o maior respeito e com o maior amor, porque aprendemos uma coisa, que é possível você não concordar com a doutrina do outro, que é possível a gente divergir, pensar diferente, mas aquele que tem uma doutrina diferente não é meu inimigo, é meu irmão que pensa diferente. Nós temos aí pastor Oliveira, Deus abençoe, a ele e aquelas meninas que têm como filhas, né? A irmã Vânia, Deus abençoe. Então nós vamos falar hoje de batismo. As ordenanças para nós, evangélicos, existem apenas 2 ordenanças. Para a Igreja Católica existem 7. Né? Começa lá no batismo e termina na extrema unção. Uma grande diferença entre nós e os católicos romanos, a quem nós reiteramos o nosso profundo respeito, divergimos sem desrespeitar, porque a ordem do Cristo é amar, mas amar não significa concordar. A Igreja Católica admite que o sacramento ele tem eficácia, ou seja, uma pessoa ela é regenerada pelo batismo. Uma criança batizada significa que ela foi regenerada e que ela agora é membro. Não existe a palavra membra. Pelo amor de Deus, eu já ouvi pastor dizendo a fulana é membro da minha igreja. Nunca vi isso, não existe a palavra membra. Pelo amor de Deus, cite membro. Então, para a Igreja Católica, o sacramento tem poder em si mesmo, ou seja, não independe da fé da criança. Se a pessoa é batizada por um sacerdote,
ela foi regenerada e ela agora passa a pertencer à igreja, e em pertencendo à igreja ela é salva. Isso é o que pensa a Igreja Católica, e apesar de nós discordarmos, respeitamos todas as religiões. Porque só é possível viver num mundo onde há respeito, onde nós respeitamos a doutrina dos outros para que respeitem a nossa. Então, o que acontece? Deus abençoe ao irmão Jurandir, com alegria enorme. Sabe que o Jurandir está lá com o Robson, lá na minha querida Morro Branco, minha segunda cidade. Então nós vamos estudar hoje, vamos logo para o tema, né? O batismo. Então nós já vimos que a palavra, a etimologia, ou seja, a origem da palavra, ela vem de dois verbos, o verbo bapto e o verbo baptizo. E ambos significam mergulhar. E vem dos substantivos baptisma e baptismos, que significam mergulho. Nós já vimos também a definição de batismo. E nós vimos que existem significados distintos. A palavra batismo, nem em todo lugar, ela vai significar a mesma coisa. É sempre uma imersão. Mas nós vimos que é imersão no sofrimento, figurado, ela pode ter o seu sentido figurado, ou ela pode ter o seu sentido literal. Então, quando a gente pega um texto, o objetivo da gente é procurar saber se esse texto é figurado ou é literal. Então Jesus, quando ele está falando com os discípulos, aqui nós estamos só recapitulando, os discípulos pedem para sentar à direita e à esquerda, e Jesus diz que vai ser batizado com o batismo e como ele se angustia antes desse batismo acontecer. E era o batismo no sofrimento, ele está vendo a sua paixão, o seu sofrimento. Ele sabe que dentro de pouco tempo ele vai enfrentar a cruz, então ele vai ser imergido, mergulhado, afundado no sofrimento. Aí não é literal, é um mergulho, mas um mergulho simbólico no sofrimento, não que o sofrimento seja simbólico, mas o mergulho, o batismo. Então a palavra batismo no sofrimento quer dizer que Jesus agora vai ser tomado por um profundo sentimento. Existe outro texto também que fala de batismo na morte, que também é figurado, conotativo. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pela morte no batismo. Então outro é o batismo na morte. Significa que Jesus, ao morrer, ele mergulha na morte. Então, a palavra batismo, nesses dois textos, tem um sentido figurado. É batismo no sofrimento e batismo na morte. Significa que o crente, o cristão, quando crê em Jesus, o Marcelão está aí, pessoal, ainda dá tempo você mandar um zap aí para o seu colega e dizer, olha rapaz, coloca lá no Facebook, na página Comunidade Bíblica Online, a Aeroneide, o Neto, Netão está aí. Então, o que acontece? Nós temos o batismo na morte, significa que a pessoa foi mergulhada na morte com Cristo e ressuscitou. E nós temos o batismo de forma literal, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Certo? Então, e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. Aqui é um batismo literal na água. E Jesus diz, mas vós recebereis, sereis batizados com o Espírito Santo. Então a palavra batismo pode ser literal ou simbólica, certo? Ou figurada. Vai depender do contexto, se você ler com calma, você vai compreender. Vimos a primeira pergunta, porque numa aula a gente tem que formular perguntas e responder para que o aluno possa entender. O que é batismo?
Então nós vimos na aula passada que batismo é uma demonstração exterior de uma fé interior. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê interior e for batizado exterior. Então, o batismo é uma demonstração de uma fé que nós tivemos quando aceitamos a Jesus. Então, nós dissemos que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Então, ninguém, Edinara, Deus abençoe, né? O Renan, Deus abençoe os alunos do CETAD aí, tudo aparecendo. Então, mandem mensagem aí para os outros alunos e digam, pessoal, olha, a aula já começou, por favor. E sempre que eu na correria esquecer o por favor, tem sempre um por favor. E se eu mandar uma mensagem para vocês esquecer do por favor e do obrigado, saibam que antes dos pedidos tem um por favor, Alain, e depois tem um obrigado. Então nós vimos também que o batismo é o símbolo da união mística, da união espiritual entre Jesus, do crente e Jesus Cristo. Paulo diz que no texto que nós lemos que nós fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte e o seremos na da sua ressurreição. Então o crente, quando é batizado, quando ele é imergido, significa que ele morreu com Cristo. Quando ele emerge, porque imergir é afundar, emergir é sair da água, é levantar. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje. O batismo é um imperativo cristão. Imperativo significa uma ordem. Em Mateus 28, 18, 19, Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é um imperativo, uma ordem. Não é uma opção, uma alternativa. O batismo é uma ordem de Cristo e que todo aquele que crê em Cristo, nós temos aí a Gislene, Deus abençoe. E o batismo é um imperativo de Cristo. Só que tem uma exceção. Nem todas as pessoas que creem em Cristo têm condição de se batizar. Como, por exemplo, o ladrão da cruz. Ele creu, se converteu e morreu. Então, naquele caso, ele não tinha condição de se batizar. O Tegas, Deus abençoe, estou anotando aí as presenças. Deixem seus comentários para que a gente possa ir colocando a presença. Então, os irmãos que são alunos do CETAD, não esqueçam de deixar ali o seu comentário para que a gente possa anotar que você está presente na aula. Certo? Então é uma ordem de Cristo, mas uma ordem que tem toda a regra, tem sua exceção. Então o que acontece? Existem casos onde você ganha uma pessoa no hospital, ela está em fase terminal, e assim que você termina de evangelizar, ela parte para o Senhor. Mas a regra, isso é exceção, a regra é que toda pessoa que se converteu deseje mostrar sua fé publicamente. E nós vimos que no primeiro século não era fácil você admitir publicamente que era cristão por conta da perseguição. Hoje é muito fácil. Então é uma ordem.
Em Atos 2:38, Pedro diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós temos, dentre os muitos textos, 2 textos que ordenam o batismo em águas. Então todo cristão que se converteu e tem condição, deve solicitar o batismo em água. E não é o pastor que escolhe quem vai batizar, mas é o convertido que deve desejar se batizar. Então você também pode deixar suas dúvidas aí no comentário, que a gente na próxima aula tira. Você tem uma dúvida, você coloca, já vi várias perguntas, a pessoa perguntando, e se teve uma dúvida, deixou lá, a gente tira a dúvida na próxima aula. Então nós já vimos que o batismo ele é uma ordem, um imperativo. Um verbo no imperativo é uma ordem. Certo? Agora nós vamos ver o que é e o que não é o batismo. Há um texto do apóstolo Pedro, um texto muito polêmico, de difícil interpretação. Em primeira carta de Pedro, versículo 3 e 21, ele diz assim. Então nós vamos, aqui vai dizer o que é e o que não é. O que não é e o que é, certo? Que também como verdadeira figura agora vos salva. Batismo. Aí ele vai dizer o que não é o batismo. Não do despojamento da imundícia da carne. O batismo não remove pecados. O Robério, Deus abençoe. O batismo não remove pecados. Pedro diz, não no despojamento, não no tirar a imundícia da carne. Há pessoas que quando vão se batizar pensam que seus pecados vão ficar ali na água. Eu já vi pessoas dizendo que o tanque batismal, ou o lugar onde elas foram batizadas, as pessoas não podiam entrar porque estava cheio de pecados. Isso mostra que a pessoa não andou lendo a Escritura ultimamente. Então o que o batismo não é? Batismo não é para retirar pecados, porque o que retira pecado não é o batismo, é o sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o batismo é uma demonstração de que o nosso pecado já foi tirado e não que vai ser tirado. O nosso pecado é purificado, é tirado na hora da conversão e da regeneração. O batismo é uma exposição didática para que a gente entenda que nós somos lavados, purificados dos nossos pecados mediante o sangue de Jesus. E que o sangue de Jesus é que tira os nossos pecados e não o batismo. O batismo é para pessoas que já tiveram seus pecados perdoados. E Pedro diz, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ele diz que o símbolo do batismo, o significado do batismo,
é que agora nós compreendemos a vontade de Deus e por isso estamos nos batizando. Não para tirar a imundícia da carne, mas porque compreendemos que ela já foi purificada pelo sangue de Jesus, compreendemos a vontade de Deus e estamos iniciando uma nova vida. Então o batismo, esta nova compreensão, o batismo não é para purificar pecados. O batismo, diz Pedro, não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Significa que agora nós compreendemos a partir da ressurreição, porque foi só a partir da ressurreição que os discípulos tiveram compreensão do todo. Antes da ressurreição eles não compreendiam a verdade do Evangelho, mas depois da ressurreição de Cristo eles passaram a compreender. Então o batismo é para a gente que passou a compreender o que significa essa novidade de vida com Deus, essa boa consciência para com Deus. É que agora nós estamos em paz com Deus e a nossa vida começou uma vida nova. A vida velha teve um fim, um ponto final, e agora começa uma vida nova. Aí, a primeira pergunta é: o que é o batismo? Então nós já vimos que o batismo é uma demonstração exterior de um ato, de uma fé interior. Nós já vimos que o batismo, ele é uma ordem de Deus. Desculpe, não foi a internet, é porque alguém ligou para mim, infelizmente, neste momento. E a minha neta. Nós vimos que o batismo não é para purificar. Tem pessoas que acham que vão deixar os pecados lá na água. Não, seus pecados foram deixados lá na cruz. Seus pecados foram purificados pelo sangue de Jesus e você só vai se batizar porque você já tem essa consciência de que seus pecados foram purificados e que você tem agora uma boa consciência para com Deus e que você anda com Deus. Aí surge a segunda pergunta: como deve ser ministrado o batismo? Como é que o batismo deve ser ministrado? Há 3 tipos de ministração. Se você tem aí o material de aula, você vai ter uma figura. Há 3 modos de se praticar o batismo. Dentro da cristandade, existem 3 maneiras de se efetuar o batismo. Existe o batismo por afusão, que é o derramar de um pouco d'água na cabeça de uma criança. Isso é afusão. Existe o batismo por aspersão. O batismo por afusão é praticado pela Igreja Católica e outras igrejas. O batismo por aspersão é praticado, colocar um pouco d'água, borrifar, aspergir água sobre a cabeça, e ele é praticado pelos nossos irmãos muito queridos presbiterianos, e nós e os presbiterianos divergimos quanto à questão do modo do batismo. Eles defendem e nós respeitamos, e eu tenho um carinho imenso para com os irmãos presbiterianos, que Deus os abençoe, são nossos irmãos, e eles batizam por aspersão. Nós vamos depois explicar qual a base, como é que eles entendem isso. E existe o batismo por imersão, onde a pessoa é mergulhada e retirada da água. Então existem 3 modos. Então quando Paulo diz há um só batismo, ele não está se referindo ao modo. Ele está se referindo que existe um batismo. E esse um batismo,
a cristandade usa 3 modos: a fusão, derramar água, a aspersão e imersão. Então, nós cremos que o batismo é um batismo por imersão, certo? Então, nós somos o que chamamos de imersionistas. Então, não é fácil, certo? Há uma controvérsia muito grande com os nossos irmãos amados presbiterianos, porque eles são aspersionistas, e só acha que é fácil a pessoa que não estudou os dois lados. Mas quando você estuda os dois lados, você vai ver que é um diálogo entre as duas posições que vem há muito tempo e que cada um defende ferrenhamente a sua posição. Por exemplo, nós que somos imersionistas, nós respeitamos de tal maneira que se alguém vem de uma igreja, e quando eu estou falando nós, eu estou falando aqueles que realmente entendem de teologia, que compreendem as implicações, que já viram os dois lados. Quando alguém vem de um batismo por aspersão e por algum motivo de força maior ele mudou e na cidade dele não tem uma igreja presbiteriana, uma igreja que pratica o batismo por aspersão, ele vem se congregar conosco, nós não exigimos que ele seja batizado novamente. Quem conhece a doutrina sabe disso. Por quê? Porque nós acreditamos que o batismo não salva. Certo? Então o que acontece? Nós perguntamos à pessoa se ela crê que o batismo dela, se ela compreendeu, se ela disser que sim, amém. Ela é batizada, se ela disser não entendi nada, eu me batizei por batizar, aí a gente orienta para que ela seja batizada novamente. Certo? Então, nós cremos que o batismo deve ser por imersão. Você que ainda não é aluno do CETAD, ou não fez um curso de teologia, lembre-se que num curso de teologia de nível superior, como é o caso do nosso, nós vemos todas as abordagens para que a gente não seja pego de surpresa. E aí a gente expõe qual é a nossa crença. Então, nós cremos que o batismo deve ser ministrado por imersão. E quais são os argumentos? O primeiro argumento é o argumento etimológico. Certo? O primeiro argumento que nós vamos usar aqui é o argumento etimológico. A origem da palavra. Então, os verbos bap e baptizo e os substantivos baptisma e baptismo, todos eles, na sua origem, significam afundar, mergulhar, submergir, afundar. Todos eles, na sua origem, têm esse sentido. Então, batismo quer dizer afundar, imergir, mergulhar. Então, há dois verbos na língua grega, um é bapto e o outro é baptizo. E estes verbos têm a ideia de mergulhar e imergir. E eu vou... Aqui eu estou pegando o dicionário do Strong, do Mugs e do Dunk. Agora, existe um texto que nos ajuda a compreender,
Porque quando a gente estuda teologia, a gente vai ver os textos, os termos, como eles eram usados nos dias... Deus abençoe o Júnior Souza. Nos dias do Novo Testamento. Então, há um texto, então nós temos dois verbos, bapto e baptizo. Os dois com a ideia de mergulhar e de afundar. Certo? Então há um texto de um poeta grego, que ele era poeta e médico. Ele vai ensinar a fazer uma receita de picles. E ele cita os dois verbos numa mesma receita. Certo? O exemplo mais claro que mostra o sentido de baptizo é um texto do poeta e médico grego Nicânder, que viveu aproximadamente em 200 a.C. É uma receita de fazer picles. É de grande ajuda porque nela o autor usa as duas palavras. Nicânder diz que para se preparar picles, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado. E a palavra mergulhado aqui, o verbo é bapto. Como ele era grego, ele escreveu bapto, que significa mergulhar. Mergulhado em água fervente e então batizado. Aí ele usa o segundo verbo, baptizo, numa solução de vinagre. Então ele diz que primeiro, quando fosse fazer a receita de picles, o vegetal deveria ser mergulhado, que era bapto, em água fervente, mas era botar e tirar. E depois, batizado, ou baptizou, na solução de vinagre. Ambos os verbos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Então, 200 anos antes de Cristo, Nicânder, médico, já usava o verbo, os dois verbos, com o sentido de mergulhar algo na água. Certo? Ambos os verbos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução, mas o primeiro descreve uma ação temporária, bapto. O segundo, o ato de batizar o vegetal, produz uma mudança permanente. É o que está no léxico, no dicionário bíblico e léxico hebraico, aramaico e grego do Strong. O Strong cita este poeta grego, que já usava tanto bapto como baptizo, e provavelmente é por isso que os cristãos pegaram o termo baptizo, para traduzir o verbo batizar, porque significa um mergulho de alguém que foi transformado. Não é que vai ser, é que já foi. Este é o argumento etimológico. Então, a palavra, os dois verbos, bapto e baptizo, significam afundar, mergulhar, emergir, submergir. E tem também tingir. Certo? Mas ninguém pode tingir sem mergulhar. Nós vimos que baptisma e baptismos também são os substantivos que têm a ideia de mergulho, de afundar, de mergulhar, de imergir. Então, na etimologia da palavra já tem, por isso nós batizamos por imersão. Imersão quer dizer afundar a pessoa dentro da água, trazê-la de volta. O primeiro argumento que nós usamos é o argumento etimológico, ou seja, da raiz da palavra, da origem da palavra. O segundo é o teológico. É o que Paulo vai nos ensinar na teologia. Porque o que é teologia? Teologia é um estudo acerca de Deus, mas teologia é um ensino, é uma doutrina. Então Paulo diz, o texto que nós lemos no início desta aula, Paulo diz o seguinte para nós, que o batismo teologicamente significa
morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Então o ensino teológico o que é o ensino teológico? É um ensino que vai ser normatizado, que vai servir de norma, de regra de fé. Então, Paulo vai orientar e vai dizer que o batismo, que vai haver uma grande divergência entre presbiterianos e batistas e pentecostais, quanto à questão do sentido, porque para os presbiterianos, como eles creem diferente, os nossos irmãos vão dizer que a palavra batismo já não deve ser tirada no seu sentido original, etimológico, mas no seu sentido usual. Então eles dizem que o sentido usual é o sentido da purificação. Isso incorre no perigo da pessoa pensar que o batismo serve para purificar pecados. E o argumento teológico para Paulo é que batismo é a união do crente na morte e na ressurreição. Significa que Jesus morreu e nós morremos com ele. Que Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Olha o que ele diz. Nós já lemos e vamos ler mais uma vez. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Significa que nós estamos unidos a ele. Chama-se na teologia de união mística, união espiritual. Significa que Cristo morreu e nós morremos com ele. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo. Jesus foi sepultado num sepulcro na rocha e nós fomos sepultados na água. Então o batismo por imersão é o que mais explica esse texto. Porque a pessoa é afundada, mergulhada, significa que ela foi sepultada e depois ela é puxada para fora da água, significando a ressurreição. Ele diz, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Então significa que pela fé nós fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte. Felipe Nery, Deus abençoe. Júnior Souza, Deus abençoe. Deixem aí os comentários de vocês, as perguntas, as dúvidas. Então, teologicamente, significa que nós fomos unidos a Cristo. Quando Jesus morreu, morreram com ele todos os que creem. E foram sepultados na semelhança. Não foi igual, porque Jesus foi sepultado em um túmulo de pedra e nós fomos sepultados na água, mas nós morremos com ele. Paulo diz, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então Paulo diz que no batismo, o batismo simboliza o morrer com Cristo e o ressuscitar com ele. Por isso é que Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Significa que nós já morremos com Cristo e já ressuscitamos. Então, o homem velho morreu, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, pelo amor de Deus, não vá ter medo de maldição. Não vá acreditar em maldição hereditária. Por quê? Pastor, por que
Eu tenho medo de ter maldição hereditária, minha família toda teve problema. Você é uma nova criatura. Você morreu com Cristo, é isso que a Escritura ensina, que você morreu com Cristo e foi sepultado. Aquele homem, se é que tinha alguma maldição, aquela mulher que estava amaldiçoada, que vinha de uma série de maldições, já não existe mais, porque morreu com Cristo. Foi sepultado com ele e ressuscitou para andar em novidade de vida. Se eu ando precisando quebrar a maldição, preocupado com coisas que eu fiz no passado, é incoerente. Então veja como o nosso cristianismo de hoje é um cristianismo incoerente e que nós não temos andado lendo a Bíblia. Por isso Jesus vai nos dizer: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando Jesus diz isso, ele está lidando com os saduceus. Os saduceus não eram da classe sacerdotal, eles tinham a cultura grega, e os saduceus não acreditavam em ressurreição. Por isso eles contaram uma história de uma mulher que teve 7 maridos e que os maridos morreram, e aí eles tentam Jesus e eles não creem em ressurreição, porque eles têm a cultura grega. E os gregos não acreditam em ressurreição, acreditam que o corpo é a prisão da alma. Então os saduceus chegam para pegar Jesus. Saduceu é uma facção da religião judaica. E Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí ele diz, já que os saduceus só acreditavam na Torá, nos 5 livros, eles não acreditavam nos profetas, eles só acreditavam. A Bíblia deles era composta apenas de 5 livros, Gênesis ao Deuteronômio. E Jesus vai citar o texto do Êxodo. Jesus diz: vocês não leram que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? E Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles vivem todos. Então, Jesus está interpretando as Escrituras para os saduceus. Os saduceus não acreditavam em batismo porque em ressurreição, porque eles achavam que lá nos livros da lei não havia menção de ressurreição. E aí Jesus mostra o texto, e Jesus diz: vocês não conhecem as Escrituras, vocês têm uma Bíblia, mas vocês não leem, vocês têm a Torá, a instrução, mas vocês não leram com cuidado, vocês leram, mas leram por cima, leram por desencargo de consciência, leram picotando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá. Muita gente faz da Bíblia como se fosse um quebra-cabeça. Um dia ele pega um pouquinho, um dia pega outro, um dia pega outro, e acaba nunca terminando de montar. Nunca vai entender. Porque a Bíblia não é para ser lida de forma irresponsável, mas de forma responsável. Ninguém lê um livro de medicina de forma irresponsável e diz assim: ah, rapaz, hoje eu vou ler aqui um texto pequeno de um livro de medicina. Ninguém lê um livro de direito dizendo assim: hoje eu vou ler aqui um pedaço, amanhã eu leio outro pedaço. Não, você lê o livro para saber o geral, o todo, o ensinamento, princípio, meio e fim. Assim é com a Bíblia. Ou deveria ser a irmã Verônica, Deus abençoe. Então, o que acontece? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então Jesus chega para os fariseus, para os saduceus e diz: olha, lá na lei está escrito que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Significa que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos e vão ressuscitar. Então, Jesus era bom de Bíblia. Então, nós vamos continuar, né? O argumento textual. Nós já usamos o argumento etimológico, que significa afundar, mergulhar. O argumento teológico, que para Paulo
O fazer isso nas águas significa morrer com Cristo. Então eu morri com Cristo. Eu fui sepultado. Então eu já não vivo mais. Então meu velho homem morreu e aquele batismo simboliza isso. Eu não morri no dia do batismo, eu morri no dia da minha regeneração, no dia da minha conversão. E quando o ministrante me tirou da água, aquilo está dizendo que eu ressuscitei com Cristo, que sou nova criatura, que não tem mais maldição, que não tem mais nenhum mal do passado, que o meu passado já foi resolvido, que o teu passado está resolvido. E eu quero te dizer hoje, como ministro do Evangelho de Deus, o teu problema não é o teu passado, é o presente e o futuro. O teu passado, diz Deus, e de teus pecados não mais me lembrarei. E jogá-los-ei nas profundezas do mar. Só quem lembra do teu passado é o diabo. Você morreu com Cristo e é nova criatura. Tem que pensar agora, da agora em diante, porque seu passado está morto e enterrado. Não importa o que você fez, a quem você serviu, os pactos que você fez, as promessas que você fez, os juramentos que você fez, as maldades que você fez. Se você está em Cristo, nova criatura, e a palavra é physis, criação. Não repousa mais sobre você nenhum mal. O argumento textual. Seguindo eles caminho, é o texto do Etíope, Filipe, onde batiza o Etíope. Esse é um dos textos que os próprios aspersionistas, eles dizem que é muito forte. Porque se o batismo fosse, eu vou explicar depois de ler o texto, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, ou seja, é certo, é correto, se crês de todo o teu coração. Então, só pode ser batizado quem crê de todo o coração. Ele diz assim: é lícito se crer de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, o homem agora fez sua profissão de fé. Ele declarou publicamente, verbalizou sua fé em Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. E o que acontece? Então mandou parar o carro, que aqui você não deve entender um carro como os de hoje, mas uma carroça, uma carruagem. Mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então, Felipe vem pregando. O Espírito Santo diz: Felipe, chega perto desse carro. Felipe chegou perto do carro, da carroça, e o homem vinha lendo em voz alta, ou um escravo vinha lendo para ele em voz alta, porque era costume naquela época. Ele tinha comprado em Jerusalém. Ele provavelmente era um prosélito, tinha comprado em Jerusalém uma cópia grega do Velho Testamento, da Septuaginta, e vinha lendo em voz alta. Ele vinha lendo o profeta Isaías e chamou Filipe para entrar no carro, para subir na carruagem, e ali Filipe começou a pregar para ele. Quando ele viu água, ele
Filipe deve ter falado da importância de ser batizado para demonstrar sua fé. E porque muitos não querem ser batizados para que as pessoas não saibam que ele é crente, porque tem vergonha da sua fé. E Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também me envergonharei dele quando vier. Então, agora o homem viu a água e mandou parar agora a carroça. Desceram ambos a água e Filipe o batizou. Qual é o argumento? É que eles entraram na água e saíram da água. Segundo, é que se o batismo desse homem fosse por aspersão, não precisava ter descido do carro, não precisava ter entrado na água. Provavelmente eles tinham água lá em um cantil. Provavelmente eles levavam na carruagem uma reserva de água, porque ninguém ia viajar sem levar água. Se o batismo fosse por aspersão naquela época, então bastava ter tirado um pouco da água e dito: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Mas não. Eles tinham água lá suficiente para batizar por aspersão, mas esperaram chegar a um local onde pudessem entrar na água e sair da água. E a preposição que tem lá é a preposição ek. Ek é uma preposição que é para dentro de, ou de dentro de, certo? Melhor dizendo, é de dentro de. Se você pegar uma gramática boa de grego do Novo Testamento, e eu sou professor de língua grega, você vai ver que as gramáticas, elas, quando estão dando aulas, quando estão nos ensinando sobre preposições, elas fazem gráficos. Então, a preposição em está dentro, a preposição eis, que é para, está a ideia de para dentro, e a preposição ek é para fora de. Só sai para fora de quem estava dentro. Então, esse é um dos textos que os próprios aspersionistas acham que é um dos mais emblemáticos para o batismo por imersão. Então, tem os aspersionistas que borrifam água, que nós respeitamos. E se você quiser ler um livro bom, tem o livro do Berkhoff, certo? Onde ele faz essa discussão, e um livro imersionista, certo? Bom, que faz o contraponto, é o livro do Wayne Grudem. O Berkhoff diz uma coisa, o Wayne Grudem vai lá e diz: não, não é bem assim, certo? Então os dois, um é um teólogo batista, o outro é um teólogo presbiteriano, dois teólogos de respeito, a quem eu respeito muito, porque são homens que estudaram a palavra de Deus para nos abençoar. Podemos não, porque na maturidade é assim. Na maturidade você aprende a ouvir e usa seu senso crítico para saber se está certo ou se está errado. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Nós estudamos, eu espero que você tenha sido abençoado. Deixe um comentário aí, clique na página, no curtir e no seguir para ser informado. Nesta página, comunidade online, lá em cima, no alto, não é onde vai ficar a aula, mas é lá em cima, onde tem um símbolo. Tem lá curtir, seguir, compartilhar. Clica lá naqueles três, deixa o teu comentário, principalmente você que é aluno do CETAD. Deixe lá o seu comentário para que eu possa botar aqui a sua presença. E esta aula será também postada
ainda hoje, se Deus assim o permitir, no meu canal no YouTube, você entra no YouTube, digita Gilberto Rebouças, Rebouças com U, não com L, tudo minúsculo, e você vai encontrar lá no meu canal com o símbolo do CETAD. Então, para facilitar, eu coloquei as aulas do CETAD com a logo do CETAD. E lá tem, no canal tem um sininho onde você pode clicar no sininho para todas as vezes que eu postar algo novo aqui, você ser avisado. E lá tem o like, que é para você dizer que gostei. E lá tem a inscrição, se inscreva no canal. Porque eu tentei dar aula pelo canal do YouTube e eles me disseram que deixaram uma mensagem que eu preciso ter no mínimo 1000 seguidores, 1000 pessoas inscritas e muitos comentários para que eu possa transmitir também pelo YouTube. Então eu estou sentindo nesta quarentena um chamado de Deus para pregar pelas redes sociais e eu conto com você como meu parceiro. Você pode chegar lá e clicar e se inscrever no canal e deixar comentários para que a gente possa atingir. Pastor, qual é o seu objetivo? É poder pregar também pelo YouTube. Porque quarta e sexta, quarta, às 16 horas, eu estou pregando pelo Instagram. Sexta, às 18 horas pelo Instagram. E nos demais dias, eu estou pregando aqui pela comunidade bíblica online. Então, deixa aí o teu seguir, o teu curtir, porque tudo isso nos ajuda na visibilidade. E eu tenho feito o seguinte, eu queria pedir a você, se você quer me ajudar na evangelização, que geralmente quando a gente fala em ajudar, as pessoas têm medo porque já pensam que é dinheiro. Não, aqui eu não vou pedir dinheiro seu não. Com a graça de Deus, porque muitos já disseram, depois acabaram pedindo e muito. Mas eu quero que você seja um daqueles que leva o evangelho comigo. O que eu estou fazendo? Certo? Eu copio essas aulas, eu copio uma mensagem, e aí eu entro no Facebook, e eu vou procurando por nome, eu boto assim, Renata, Roberta, João, e aí vai aparecendo um monte. Então eu copio aquela mensagem, colo lá no Face da pessoa e coloco assim, Jesus te ama, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e estou trazendo para você uma mensagem de esperança. Então você vai ver, eu tenho colocado em tudo que é lugar, até onde tem aquelas mulheres só de calcinha, tudo seminua, e para minha surpresa eu encontrei muita gente evangélica seguindo as meninas. Tá lá, quando eu vou clicar, aí tem assim, porque Jesus disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Quando eu vou clicar lá, tem o nome, tem um amigo seu que é seguidor dela. Certo? Então, eu tenho mandado no Instagram a mesma coisa, mas eu sou um só. E muitas vezes, quando eu mando a mensagem, muitas, o Instagram bloqueia, o Messenger bloqueia, o YouTube para, eu tenho que esperar, eu tenho que mandar de 5 em 5. Mas se você fizer isso, se você pegar, copia o link das minhas mensagens, procura pessoas que você vê no Instagram, cola lá e diz assim, Jesus te ama, você estará me ajudando. Então, próxima aula, quarta-feira, nós terminaremos a ordenança do batismo e começaremos, com a graça de Deus, da ceia do Senhor, para que a gente tenha uma concepção correta do que é batismo e do que é ceia.
Então, nos ajude, vamos evangelizar, vamos aproveitar esse momento de pandemia, onde a gente está em casa. Mas quais são minhas armas? Um celular simples, um pedestal que foi doado pela minha esposa, um copo d'água e principalmente este livro santo. Esta é minha arma e eu tenho levado esta palavra e convido você e desafio você. Você diz, pastor, eu não sei pregar. No meu canal já tem mais de 50 pregações. Escolha uma. Clica. Copia o link e vai aí espalhando pelo Instagram, pelo Messenger. Vai de 5 em 5. Vai, se bloquearem você, espera alguns dias, depois bota só 5 que não bloqueia não. E aí às vezes eu passo a noite, que às vezes quando eu vou olhar, eu digo, Jesus, está na hora de dormir. Porque, irmãos, se você não tem desejo de ganhar alma, alguma coisa está errada. Se você não tem desejo de divulgar o Evangelho, alguma coisa está errada. Então eu conto com você para a gente fazer diferença no reino de Deus. Que Deus abençoe, que Deus seja conosco. Até a próxima quarta. E lembre-se, todos os dias tem live. Domingo pela manhã, vou só terminar. Domingo pela manhã, às 10 horas, eu tenho um estudo bíblico na Escola Bíblica, nessa página. Domingo às 10 horas nós estamos estudando a doutrina do pecado. Você que é do CETAB, que ainda não fez, é uma bênção para a sua vida. Domingo às 20h40 tem a pregação. Segunda-feira tem a aula da turma de pastores. Terça-feira tem pregação. Quarta-feira tem a aula aqui para vocês. Quinta-feira tem aula. Sexta-feira nós temos no Instagram. Então, quarta-feira eu tenho 2 momentos. Quarta-feira eu tenho um momento no Facebook, às 20 horas. E de tarde eu estou pregando no Instagram. Porque qual é o meu lema? É o lema de Paulo. Paulo diz assim, sendo livre, fiz-me servo de todos, para por todos os meios poder salvar alguns. Então eu estou usando todas as redes sociais possíveis. Por isso é que eu peço sempre a sua ajuda numa curtida, num comentário, numa inscrição, porque isso facilita e eu estou alcançando pessoas fora do Brasil que eu nunca imaginei, meus amigos. Eu estou recebendo mensagens de pessoas de fora do Brasil, de pessoas do interior do Brasil, que estão sendo abençoadas. E eu não sou digno. A Deus toda a honra e toda a glória. E eu peço a sua ajuda, que você vá comigo. Você diz, pastor, não sei pregar. Copia e cola. Ctrl C, Ctrl V. Vai lá. Deus abençoe. Até a próxima aula do CETAD. E como tem gente que é meio assim, pirado, acha que se não terminar com uma bênção apostólica, a gente sempre, né? Quando a pessoa aprender que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então não esqueça, você que é aluno do CETAD, turma de quarta e sábado, de deixar seu comentário aí para que eu possa anotar aqui na chamada que você esteve presente e deixar seu comentário também lá onde eu vou postar no meu canal no YouTube. Você quer ouvir de novo para aprender mais? Então é só ir lá, daqui a umas 2 horas, lá no YouTube, e você vai ver esta aula ao longo do CETAD. Deus abençoe e até a próxima.